Olá, meu querido amigo da TV Nazaré, eu sou o seminarista Alberto Cardoso e está no ar mais um programa Vida Consagrada. Hoje nós temos a feliz presença do padre Divan Alísio de Souza, ele que faz parte da comunidade católica Missão Belém e está com a gente hoje contando um pouquinho sobre a sua história vocacional, suas experiências. E sem dúvida não foram poucas, né, padre? Padre Divan, seja muito bem-vindo ao nosso programa Vida Consagrada. De fato, é uma grande alegria recebê-lo aqui, né? Nós tivemos a experiência também de conhecê-lo também lá no sítio da comunidade de Missão Belém, em Benevides, né? Estivemos lá com o nosso programa Comunidade Viva e agora aqui no nosso programa Vida Consagrada conversando sobre a sua experiência vocacional, sua história vocacional. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui de novo, estar aqui com vocês, né? Nesse dia, e estamos aqui para uma felicidade, uma alegria, vocês poderem ter ido lá com a gente, né? Poder fazer programa também, Comunidade Vida. Estamos aqui com alegria, estar aqui junto com vocês nesse dia. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu lhe faço, pergunto logo de cara para os nossos entrevistados. Então, quem é o Padre Divan? De onde é que ele vem? Como é que foi ali a sua infância, a sua adolescência? Conta para a gente, padre. Então, eu sou, na verdade, eu sou paraibano, né? Venho ali, sou lá de Princesa Isabel, da Paraíba. E eu tive a minha convivência ali, foi por 7 anos, na verdade, somente na Paraíba. Porque depois, conforme as necessidades que tinha, tudo, né? Estava num período de seca de 5 anos, tudo. Então, estava uma coisa bem difícil. E também, por ocasião da doença do meu avô, ele morava em São Paulo. E ele gostaria de conhecer a gente, toda a família. E aí ele, né, nos chamou para queria conhecer, então juntamos as duas coisas, né? Essa questão de poder conhecer nosso avô e também por conta da situação mesmo financeira, tudo que era muito complicado assim mesmo, né? Bem pobre mesmo. Princesa Isabel fica no interior da Paraíba? Interior da Paraíba, isso, exatamente. E aí, então, a gente somou uma família de 14 irmãos. 14 irmãos? 14 irmãos, sou o nono. Família grande, que coisa linda. É uma família bem grande. É bonito, então... né? Ter uma família grande, muita gente. Deve ser aquela festa quando se reúne. Sim, com constância. Muito bom. Até uma vez o vizinho olhava e dizia: nossa, mas todo final de semana é festa na sua casa? Porque tem um monte de gente. Mas porque assim, né? Muita gente. Então tem essa graças a Deus, é muito bom mesmo, né? E aí a gente partimos para São Paulo na aventura aí de 3.000 quilômetros de lá até. Você tinha 7 anos quando Eu tinha 7 anos de idade. Olha só. 7 anos de idade. Como é que foi essa experiência de sair do interior da Paraíba, né? Uma realidade, né, talvez serrana, de um pouco de rural, digamos assim. Como é que foi para ir para São Paulo, uma realidade completamente diferente, né? Foi na capital mesmo que vocês foram morar? Direto para a capital. Olha só. Como é que foi isso? Ali foi uma loucura inicial, porque depois, né, chega da Paraíba, depois tem aquela coisa nordestina lá por São Paulo, um pouco de discriminação, assim. É uma discriminação, alguma coisa assim, depende da pessoa, claro, né? Sim, sim. Mas tem. E aí foi uma realidade, eu cheguei ali novo, depois acabei que tive muita dificuldade, por causa que, como eu não tive pré-escola, eu já cheguei atrasado, né? Foi uma aventura primeiro, né? Fazer toda a viagem, né? 13.000 quilômetros, 14 pessoas, ali meu pai, todo o esforço, né? Para conseguir levar a gente, mas chegamos. E depois toda a luta ali de enfrentar lá, todo o começo da vida lá foi complicado, porque ficamos morando de favor numa casa de uma tia nossa, era um cômodo só, 2 cômodozinhos pequenos. E aí a família grande, né? Então nós começamos ali nessa casinha e depois a gente partiu ali para... Depois de 1 ano e meio, mais ou menos, a gente conseguiu alugar uma casa, tudo. Meu pai começou a trabalhar em dois empregos para sustentar a família, depois... Eu tinha 15 anos, meus irmãos mais velhos eu tinha 7, meu irmão mais velho tinha 16, 17 anos. Ali ainda era de menor até, mas aí depois começamos a trabalhar e começou, né? Colaborar de alguma forma, né? Aí começamos a contribuir também, né? Era uma família católica, padre, assim, de berço, ou tinha um comportamento um pouco diferente? Como é que era? Não, levava para a igreja? Não, a gente sempre teve, meu pai e minha mãe sempre foi muito católico, né? Sempre tem uma vivência cristã, então sempre educou a gente na vida cristã ali, né? Tava sempre ali, minha mãe sempre rezava o terço dela ali, chamava a vizinhança para rezar em casa, então tinha essa experiência ali religiosa em casa ali, né? Desde o começo tudo, né?
Embora depois ali foi passando o tempo e eles foram pro interior, aí eles perderam a prática, começaram a não ir mais na missa e depois, por essas dificuldades que foram tendo tudo, então aí ficaram muito presos aos afazeres, as coisas ali, então eles ficaram nessa, né, que aí perderam. Eu fui desenvolvendo ali na minha juventude, tudo, né, a gente foi trabalhando de empregado, tudo, até que eu e meus irmãos, aí a gente se dividiu, me dividiu a família, porque meu pai queria morar no interior depois de um acontecimento que ele foi assaltado, ele era cobrador de ônibus, né, então ele foi assaltado. Nossa. E aí, o cara acabou que o rapaz bateu na costela dele com um revólver, e aí ele ficou nervoso e ele acabou quase tomou a arma do rapaz, né? E aí quando impulso, ele pegou, né? aí ele na defesa ele conseguiu tomar a arma, Sim. porém tinha um outro rapaz que estava roubando com ele, e aí colocou a arma na cabeça dele, né? E aí ele ficou assim, ele falou, olha, eu não reagi por conta do dinheiro, porque o dinheiro vocês podem levar, que eu não estou aqui por causa do dinheiro, eu não vou reagir contra o dinheiro. Vocês podem levar. Porém, eu fiquei com raiva que ele me deu um cutucão com a arma sem coisa, né? Então, como ele tinha travado a arma virado, então ele estava segurando a arma apontada pro rapaz. Então, o rapaz falou, aí negociou com o bandido ali, ele falou, ok, se você larga a arma, me dá o dinheiro, a gente vai embora e nós garante a sua vida. Aí ele pegou, conversou, soltou a arma, eles roubaram realmente, eles cumpriram aquilo que tinha prometido ali e foi embora, né? Agora Aí meu pai ficou afetado. O paizão é meio brabo, né? Sim, ele é brabo, paraibano. Sangue de paraibano mesmo, reagiu rápido ali. Reagiu, e aí ele foi. Aí ele chegou em casa e falou, não quero mais. Não quero mais morar em São Paulo, na capital, quero ir para o interior de São Paulo. E aí aconteceu que ele foi para o interior, a gente ficou ali, né, em São Paulo. Ele foi sozinho voltar? Ele foi com meus irmãos menores, né? Ah, sim. Meus 5 irmãos menores. Aí o restante da família permaneceu em São Paulo? Permaneceu em São Paulo, minhas irmãs mais velhas se casaram, e aí ficou só eu e mais 3 irmãos meus, né? Uma irmã minha e mais 2 irmãos. Entendi. E ali a gente começou a vida de novo, e aí a gente sofreu muito ali, perdemos muito. A gente estava trabalhando em alguns empregos, tudo, e aí perdemos os patrões que a gente estava trabalhando não quiseram pagar, e aí a gente teve muita dificuldade, e as dívidas que a gente tinha estavam muito altas. E aí a gente tivemos uma ideia de, tanto eu como meus 2 outros irmãos estavam trabalhando no ofício de marcenaria, né? E aí, como a gente estava trabalhando, eu já tinha, nessa época, tinha 22 anos, tinha 15 anos que eu comecei cedo com marcenaria. Já desde jovem, ali aos 14, 15 anos, já comecei a trabalhar. E aí, eu falei, já tinha um tempo, né, de profissão, meus irmãos também falavam, vamos montar uma nossa marcenaria. A gente tive uma aventura de começar uma marcenaria ali em São Paulo. E aí, foi uma aventura, porque a gente começou... Você tinha quantos anos nessa época? Essa aqui eu tinha 22 anos. 22 anos. Isso. A gente começamos ali mesmo sem nada. A gente alugou as máquinas, alugamos um salão para pagar com 6 meses depois. Ficamos 6 meses sem pagar aluguel, entre aspas, né? Porque o contrato foi para começar a pagar a partir de 6 meses. Uhum. E aí começamos a marcenaria desse jeito aqui. E aí começamos, aí foi desenvolvendo tudo ali, né? E a gente conseguiu ali fazer todo esse processo ali de trabalhando, né? Primeiro ano ali com dificuldade, mas nós montamos a marcenaria, depois desenvolveu. Depois, ali com uns 4 anos depois, a gente tinha 15 funcionários, tudo. Então, estabilizou tudo. Meu pai estava no interior e aí ficou mais tranquilo. Porém, a vida religiosa não tinha vivência cristã. Pois é, isso que eu já ia lhe perguntar agora. Como é que foi, então, essa realidade de trabalho, de vida cristã? Ia pelo menos na missa? Como é que era isso? Aí acabamos a vivência. Não tinha mais, nem nós, nem meu pai, nem minha mãe. Nem em casa mesmo? Nem em casa mesmo, mais não tinha terço, não tinha mais nada, vivência mesmo. Só de vez em quando numa missa. Aí depois ficava aquele cristão lá de batizado e casamento. Era bem assim, né? A minha realidade e dos meus irmãos se tornaram isso mesmo. Perdemos mesmo, né? Ali. E aí onde que foi, né? Aí eu tive uma experiência ali
que dentro disso daqui, toda essa loucura aqui, eu comecei a fazer faculdade, comecei a estudar. Eu tinha uma namorada, fazia 9 anos e meio que eu namorava com ela, né? Olha só. E Namoro aí, estável, né? entre aspas, porque como não tinha essa vivência cristã, então entrou a bebida, entrou a farra, então eu comecei a ter essa vivência aí, né, de aprender a coisa do mundo, que nem se diz, né? Nossa. Então, bebendo, né? Nunca fumei, nunca gostei de fumar, nada dessas coisas, mas a bebida entrou, porque como eu era muito tímido, quando eu bebi, eu fiquei um pouco mais solto, né? E aí eu peguei e comecei a acreditar que aquilo ali era uma saída, assim, vamos dizer, para minha timidez, e acabei bebendo ali tudo. Não cheguei a me viciar, assim, mas aí virou uma coisa com constância, né? Todo final de semana. Era uma pessoa tímida, assim, Sim, mais isso. Bem vergonhoso. Mas muito. quando tinha essas experiências com o álcool, eu ficava um pouco mais, né? mais solto. Perdi um pouco, né, a timidez. E aí foi algo que depois foi complicando, assim, né? Não foi uma complicação, mas já começou a interferir, né? Quando foi então que aconteceu Aí, aquele choque de realidade, onde ouviu a voz de Deus e falou: Ei, Divan, tá Chega. bom, já tá bom pra ti, chega disso. Como foi isso? Então, aí como eu tinha essa namorada de 9 anos e meio, por essa vivência errada que eu tinha, eu achava que ela me atrapalhava, porque os finais de semana eu estava sempre com ela. Então, eu comecei a achar que não dava mais certo ali tudo. Eu terminei com ela porque aí eu conseguia ficar com uma menina, com outra diferente, sem ficar só com ela. Então, foi o pensamento que eu tive, assim. E aí eu terminei com ela. E aí, quando terminei com ela, foi um choque muito grande, porque na época fazia 8 anos, né, que a gente estava namorando. 8 anos e meio que a gente namorava. E aí ela se abalou, assim, tudo. E aí ela começou a buscar uma vida cristã ali, começou a ir na igreja, começou a participou de um grupo de jovens, tudo. E aí ela começou, depois, mesmo que a gente tinha terminado, a gente continuou o relacionamento, assim, ela começou a me ligar, sempre me ligava, me convidando, e eu não aceitava. Só que como eu era muito, assim, tudo que me chamava, eu topava. Né? Tudo que me chamava, eu topava. Não tinha, como se diz, tempo ruim para mim, né? Nem pensava muito. Nem pensava, pegava e ia, né? Sem se preocupar mesmo. E aí, então, se fosse tipo como aqui, né? Eu tava aqui agora em Belém, se alguém falasse assim, vamos passar ali, né? Você fala, tudo bem, bora. Podia ser a hora que for, tudo, né? Então, eu tinha esse impulso, assim, de realidade. Então, e quando ela ficou me chamando, aí eu pensei, veio um pensamento, né? Acredito que foi Jesus já que estava me cutucando e falando assim. Aí veio no meu coração assim, puxa, mas eu aceito tudo, para todo lugar que vão eu aceito. Por que não ir? Por que não ir? Por que não aceitar isso? Eu vou. Depois da terceira vez que ela me chamou, eu fui. Eu topei. Eu falei, não, vamos. Que dia, que hora? É assim. Ela falou, 7 horas da noite, né, lá na igreja Nossa Senhora de Fátima. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Pode deixar, eu vou estar lá. Aí eu fui mesmo. Aí chegando lá, eu tive uma experiência. Foi a primeira vez, já foi uma experiência profunda porque quando eu cheguei lá, qual era o pensamento? Que eu tinha uma vida reta, porque eu trabalhava, tinha meu emprego, tinha meu dinheiro, era honesto nesse sentido, não tinha não tinha, não roubo, não mato. Então tá tudo certo. Então tá tudo certo, meu sim. pensamento, né? Foi ali. Só que quando foi lá, foi exatamente de encontro com o que eu vivia, começou a falar da vida da sexualidade, porque foi onde o caminho que eu fui desvirtuando com a bebida, também fui desvirtuando por esse lado da sexualidade, tudo aqui. E aí, quando cheguei lá, era uma moça que pregava, e ela começou a falar de sexualidade, a retidão, namoro santo, e aquele negócio foi indo assim, e começou a falar, e aí foi assim, me desmontando, e aí eu comecei a vida cristã, tudo assim, que ela foi pautando, falando como que era, e eu saí de lá em crise falando, puxa vida, o que eu fiz da minha vida? Eu sou uma... eu não sou o que eu pensava. E aí eu me deparei assim, né? Foi o choque, né? A realidade. Falei, nossa, não, isso daqui minha vida não tem sentido aqui. E aquele realmente me colocou em crise, aquela pregação daquela menina. E depois eu descobri que ela não pregava.
Foi uma vez única que ela pregou. Olha só. Nesse dia, e a Leandra até, eu sempre me recordo bem, eu rezo muito por ela, e pronto. Mas foi assim, né? E aí eu encontrei ali, eu comecei a busca, né? Comecei a namorar ali, eu terminei com essa coisa de bebida, de tudo ali, demorei uma questão de uns 3, 4 meses. 3, 4 meses, já comecei toda uma busca, já fui cortando os relacionamentos com outras mulheres, sempre tinha o telefone de uma e de outra, então eu cancelei todos esses telefonemas, aí comecei já essa busca profunda ali, e aí eu conheci uma comunidade que chamava Servos em Resgate, que ele foi fazer uma pregação, que eu comecei a participar desse grupo aqui, né, de jovens com constância. Todo sábado eu fui, depois daquele sábado. E aí eu comecei a participar e eu conheci uma comunidade que chamava Servos em Resgate. Na verdade era um grupo de jovens, só que eles faziam mais atividades era mais vivo, assim, né? Então a gente ia na zona de prostituição, ia na onde tinha... No tráfico mesmo ali, onde estava... Situações bem difíceis. Então, aí eles tinham esse desejo de evangelização, né? Evangelizar onde ninguém ia, era o pensamento, o lema lá. Aí eu fiquei apaixonado, né? Eu falei assim, nossa, é isso mesmo, isso daqui. Porque eu já tinha no meu coração, sempre vinha, quando eu assistia alguma coisa na televisão, eu via alguma situação de pobreza, alguma coisa, puxa, mas ninguém faz nada, tudo. Não, será que quem faz alguma coisa, ninguém toma atitude, ninguém tem nada, o governo, isso. Só que aí quando eu entrei ali, comecei a ver a realidade, comecei a evangelização, aí eu peguei e pensei, ninguém faz nada, então eu tenho que fazer. Então quem começa sou eu, por alguma coisa. Então eu preciso fazer isso, né? Então eu comecei a me ter esse desejo de começar a querer mesmo eu fazer algo. Não ficar esperando o governo, esperando isso e aquilo que não vinha, né? E aí quando eu encontrei com essa comunidade ali, a gente começou essa evangelização. Começamos, a gente era um grupo de jovens ali, eu fiquei ali com eles um bom tempo, uns 2 anos, tudo, com eles, tudo, a gente foi fazendo parte mesmo. E aí foi a hora que a gente conheceu a Missão Belém. Porque o que acontecia? Como a gente era jovem, tudo jovem, a gente sempre procurava um padre para nos ajudar a orientar, porque a gente não queria fazer as coisas da nossa cabeça, coisa assim. Só que quando nós colocávamos o que a gente estava fazendo, eles falavam que nós estávamos ficando doido, que era um monte de jovem maluco, como que ia na zona de prostituição, como que ia na boca, como que ia assim, na boca, né, onde tem o tráfico, como que vocês vão evangelizar essas pessoas, vocês estão ficando doido. E aí nunca achava alguém que conseguisse nos ajudar, um padre que tomasse ali, né, até que um dia teve uma missa que a gente marcamos, que a gente fez um encontro de jovens, sempre fazia, né, um sítio que a gente tinha, que sempre fazia retiros para esses jovens, a gente ia lá e resgatava e fazia o encontro. Essa história eu vou pedir para o senhor segurar um pouquinho aí. Sim. Ainda tem muita coisa para a gente conversar no nosso programa, você já viu que hoje o papo vai render, né? Estamos com o nosso querido amigo Padre Divan contando um pouquinho para a gente da sua história vocacional aqui no nosso programa Vida Consagrada, mas a gente vai fazer um rápido apoio cultural e você fica com a gente que eu volto já, não sai daí. De volta com o seu programa Vida Consagrada aqui pela sua rede Nazaré de Televisão, e hoje nós estamos contando com a presença, com um bate-papo muito prazeroso, muito agradável com o nosso querido amigo Padre Divan, da comunidade Missão Belém, contando um pouquinho sobre a sua vida. E Padre, o senhor contava no bloco anterior, né, no nosso programa, sobre essa experiência de ter conhecido então a comunidade católica Missão Belém. Como é que foi então essa realidade de fato, já estava ali inserido na vida da igreja de novo, retomando a sua vida cristã, depois daquele mergulho profundo numa vida um pouco distante de Deus, né? Como é que foi então essa experiência de conhecer então a comunidade Missão Belém e também essa decisão de fato doar a sua vida por Deus dentro da comunidade? Então, quando eu tive esse contato com isso aqui, a gente começou essa evangelização, e a gente sempre fazia retiro e aprofundar. Sempre aprofundava, tentando também entender um pouco a vocação, tudo, né? Então, enquanto eu tentava aprofundar esse entendimento da vocação, mas ainda eu estava namorando, né? Eu continuei namorando, retomei o namoro e continuei namorando com essa jovem. E aí, nesse envolvimento todo com essa comunidade, aconteceu uma missa,
ia ter uma missa que a gente estava tendo um retiro para jovens. E aí, nesse retiro, a gente tinha convidado um padre amigo nosso, que era o padre Gilson, que é da Fraternidade O Caminho, que ia celebrar para nós. E aí estava tudo certo. E aconteceu algum problema com ele, que ele não pôde ir. Ele não pôde ir, aí depois ele mesmo conseguiu um outro padre dizendo, olha, vou mandar um padre amigo meu aí para vocês poderem, para mim não falhar com com o meu compromisso aí, eu vou te mandar esse padre amigo meu, é muito amigo, ele vai com certeza, vocês vão gostar, é um padre muito bom, tudo. Tá bom. Aí quando chegamos, era o padre João Pietro e a irmã Cacilda, que são os que iniciaram a comunidade Missão Belém, né? Olha só. E aí quando eles chegaram, tudo, e aí foi algo muito mesmo incrível, porque quando eles chegaram, a gente tinha um símbolo lá no telhado, que era uma roda. Uma roda, e o símbolo da Missão Belém é uma roda, né? Sim, sim. Porque a roda, os raios, tudo, né? Então tem esse sinal da comunidade dessa roda. E aí quando ele passou, olhou, aí ele viu e falou, mas esse daí, o que é isso? É o nosso sinal esse daqui. Que é muito igual. O que tem aqui? E aí, tá bom, ele perguntou, o que vocês fazem? Aí a gente falamos, ele falou assim, mas isso daí tá muito parecido com o que a gente faz. Aí, padre, ele falou, não, vamos conversar mais. Eu quero saber mais sobre vocês, tudo. Né? E a gente começou um diálogo, ele convidou a gente para ir, né? Nesse tempo, a Missão Belém, na verdade, tinha uma casa, né? Estava começando. Aí, né? Fazia 6 meses que a missão tinha iniciado, na verdade. Ele já tinha começado, tinha falado com o cardeal, né, Dom Cláudio Gomes, nesse tempo, que deu a permissão para ele iniciar ali em São Paulo, na região de São Paulo ali, na Zona Leste. E aí ele começou, tivemos esse encontro e a gente foi conhecer a comunidade. Aí aconteceu algo de novo, assim, extraordinário, não extraordinário, um sinal, né? Sim, sim. E aí ele tinha um nosso sinal, que era uma pomba, que era o Espírito Santo, só que ela tinha alguns detalhes um pouco diferenciados. A ponta do rabo era um pouco meio para cima, um detalhezinho na ponta, e depois na mão tinha uns sinaizinhos diferenciados do Espírito Santo, assim, que era o próprio da comunidade que tinha bolado. E aí quando a gente chegamos lá no sítio, quando a gente foi entrando, a primeira coisa que a gente viu no chão que desenharam era uma pomba, e ela tinha exatamente os mesmos traços que era da nossa comunidade. Nossa! E aí falou, padre, quem desenhou isso? Foi um irmão aí da rua, pegou e fez aí, não sei nem quem foi. Aí falou, peraí, padre, tem alguma... Olha aqui, aí mostramos ele. Opa, vamos ver como que é esse negócio aí, eu acho que Deus está querendo alguma coisa conosco. Que coisa, padre, olha só. Um sinal assim, e falou, não, então vamos, né? Nossa, que experiência, hein? Aí nós falou, tá bom, então, aí conversamos e começou, aí o padre começou a nos acompanhar, aceitou ali, e aí foi muito bom para nós, que era só um monte de jovens ali, tudo, ele entrou com formação, entrou com a estrutura ali da missão, que já tinha uma estrutura, e aí começou ali, mesmo nos colocar ali no caminho. E aí iniciamos fazer retiro vocacional, tudo, né? E aí foi onde eu escutei uma frase num dos retiros vocacional que mexeu comigo, que ele falou, Deus, num dos momentos, alguns pregadores falou, Deus te fez para alguma coisa. Nós precisamos entender para que é. E esse Deus te fez para alguma coisa, mexeu comigo, que eu fiquei pensando, Deus me fez para alguma coisa, o quê? O quê? E ficou isso na minha cabeça, no meu coração, e eu fiquei assim, admirado, eu falei assim, eu não sei. Aí eu fiquei pensando, eu tô namorando nesse tempo, eu já estava quase 9 anos, tô namorando 9 anos, e agora o que eu faço? Eu não sei se eu quero casar, eu não tenho isso certo no meu coração, não, porque eu nem sei o que Deus quer para mim, como eu vou me casar. E aí começou esse questionamento no meu coração, ali começou, né? E aí eu fiz outro retiro vocacional na comunidade, e aí foi onde a coisa começou a estreitar, porque o padre começou a explicar como que era a vida consagrada e o casamento. E aí ele fez um simples resumo, quando ele foi falando, ele fez uma montanha e falou que quando a pessoa se casa, essa união, então a pessoa união e juntos eles vão, na experiência, vão chegar a Deus. E aí eles vão, como que
rodeando a montanha ali juntos até chegar no céu. E aí ele falou, e o consagrado não, o consagrado é diferente, o consagrado já é direto, então não tem, é direto, ele e Deus, já começa a viver o céu aqui na terra. E aí essa coisa que me encheu o coração. Vai pra cá. Nossa, aquilo mexeu muito comigo, ficou na minha cabeça aquilo ali, de uma forma, eu fiz um retiro junto com a minha namorada. Olha só, Nós fomos juntos, né? E aí quando a gente saiu, ela, que parte você gostou? E eu falei, nossa. Aí eu fiquei um pouco enrolando para não querer falar. E ela, não, mas que parte você gostou? Porque teve a parte dos casais muito bonita, né? Que foi da comunidade, que acolhe crianças de morador de rua, tudo assim, né? E muito bonito mesmo, né? E forte. Aí eu peguei e fiquei, mas não tinha sido aquele... Deus me tocou mesmo naquele... É o chamado, né? Mesmo que Deus já estava me despertando ali para um entendimento. E eu peguei e falei, esse daqui, É para cá que eu vou. É para cá que eu vou. E eu falei, olha, eu gostei da vida consagrada. O quê? Aí já começou algo que... Falei, meu Deus. Mas aí eu fui tendo uma compreensão, fiz um aprofundamento, tive um acompanhamento de diretor espiritual, tudo. Aí eu falei, nossa, não tem como. Aí eu tive que terminar com ela, porque eu não tinha entendimento. E a gente terminamos, não foi mesmo, e eu comecei essa busca profunda aqui. E a gente conheceu bem a comunidade ali, e eu comecei a fazer esse caminho ali de busca ali de convivência ali com a missão. E nesse tempo, então, eu terminei com ela, meus pais também, que tinham se afastado da igreja, começou a retornar. Olha, meus irmãos graça. começaram a retornar. E aí começou um retorno assim da minha família, né, também. Então, junto com a minha conversão, com esse relacionamento, com o meu chamado também, meus irmãos também retornaram também ali. Foi uma graça de Deus, assim, que foi retomando, assim. E como é que foi, então, essa experiência, esses primeiros passos que o senhor deu dentro da comunidade? Como é que foi o carisma, né? Partilha um pouquinho com a gente também essa realidade do carisma da comunidade. Sim. E aí... eu tive um choque, né? Foi outro choque. Sair de casa, deixar a família. Mas aí tinha um acréscimo que eu tinha vindo de uma vivência de pobreza muito grande. E a comunidade era esse convite da vivência da pobreza, né? Não buscar uma radicalidade na vivência da pobreza. E aí o convite era ter 2 calças, 2 camisas, depois uma blusa. Né? Isso, básico mesmo. E aí eu fiquei... nossa, mas eu já vim desde lá de baixo, eu lutei tanto. Aí eu já tinha o meu carro, estava fazendo faculdade, então a gente estava estabilizado. Eu tinha 20, nessa época eu já tinha 20 funcionários na empresa, ganhava bem, né? Tinha mesmo um processo bem, já estava, tipo, se a gente fechasse um projeto, era móveis projetados, né? Era 50 mil, 100 mil, em uma única casa, em um único projeto. Olha só. Então, já estava numa condição boa. E aí, quando falou esse negócio de pobreza, eu fiquei assim, meu Deus do céu, mas isso daqui... Aí, a primeira parte a vivência do carisma me ficou assim, mas eu sentia mesmo que Deus me chamava para aquilo ali, né? Aí eu tive uma experiência que foi muito forte, que aí me ajudou a tomar a decisão de entrar na comunidade, realmente começar essa vivência do carisma da pobreza, que eu estava numa capela, e aí um dos missionários da comunidade foi fazer uma oração, e ele começou a falar das dúvidas diabólicas, porque eu estava me bloqueando, que eu não queria. E aí quando ele fez essa oração, né, fez uma oração, tudo, foi tirando todo aquele mau pensamento, tudo assim, às vezes a gente fica com medo da vocação, de responder, e aí tem uma dúvida diabólica nisso, porque se Deus te falou, se você sente algo, então precisa fazer uma experiência mais profunda. Ele começou falando e depois ele fez uma oração, pediu o Espírito Santo, colocou a mão na minha cabeça e eu senti que tinha como sair de uma coisa de mim. E depois que ele fez aquela oração, eu não senti mais dúvida, eu senti uma certeza no meu coração que eu fiquei certo, eu tenho que ir. Só que aí esse medo de deixar tudo, começar a vida, ter uma vivência de pobreza, eu fiquei meio assustado, né? Fiquei assustado,
Mas aí, depois daquele dia, eu fiquei com uma certeza no coração. Falei, eu vou, mas eu falei, e agora como eu faço? Eu não tenho coragem de deixar, como eu vou falar para meus irmãos, tudo que a gente construiu. Estava num período da empresa que ela ia desenvolver mais, por eu ter feito a faculdade, ter feito o projeto. Então, ia avançar, né, o desenvolvimento e dependia de mim, porque eu que tinha feito, né, o curso, meus irmãos ficaram trabalhando enquanto eu fazia o curso. Sim, sim. Então, ficou complicado, porque seria como uma traição para meus irmãos, né? Mas eu tinha uma certeza, mas isso me deixava muito aflito. E aí eu peguei, mas eu senti, depois dessa oração, eu sentia mesmo uma força de Deus que tem que ir. E ali na capela eu abri a Bíblia, falei, Jesus, me dá uma luz, mas o Senhor eu já entendi que eu tenho que ir, mas agora eu não tenho força para responder. Quando que eu vou? O que que eu faço? Me fala algo. Aí eu abri, e aí como só enxerguei um trecho que era assim, eis o tempo favorável. Aí eu fechei a Bíblia rápido de novo. Não é possível. Aí eu abri de novo, aí, eis o tempo favorável. Aí eu falei, nossa, agora, meu Deus do céu, vou ter que ir. Eu não tem como eu ficar negando isso que está dentro de mim, não posso. Aí eu fechei, rezei. E aí quando eu saí da capela, e aí, nossa, foi demais. Quando eu saí da capela, e aí eu escutei uma música, assim, falava a música, a letra era: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, Jesus. Abro mão dos prazeres, das minhas vontades. Aí eu, meu Deus do céu, o que é? Tá tudo concorrendo para isso, no tempo de correr. Vai. Aí eu tirei uma força muito grande, eu falei, não, eu vou, e decidi. Fui lá, conversei com meus irmãos, né, foi um choque. Imagina só. Um choque, eles ficaram muito bravos, muito tristes, muito mesmo. E aí deu esse conflito, mas eu tinha a certeza que Deus me chamava para essa vocação, para esse carisma. E aí fui. E aí começou a experiência, né, ali. E a primeira experiência, entramos, aí era o barraco onde a gente morava na favela lá. Você morava na favela? Morava na favela ali junto, que era esse é o sentido, né, também do carisma, que é morar junto ali com os pobres, como pobre, né, com os pobres, com o pobre, como pobre, no meio deles mesmo, essa vivência. Então começamos aquela vivência ali, e aí quando eu entrei logo no começo, então é 1,5 m, o barraco era 1,5 m, tinha assim, de aqueles pedaços de armário com um pedaço de madeira, padre, e montado assim, né? Eu acostumado a marceneiro, fazia casas de chiques, né? Sim. Um andar né? De casa de prédios, de um apartamento por andar, tudo, então fazia todo projetado. Aí eu olhei e falei assim, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Onde eu vim parar? Será que eu tô ficando doido? Eu acho que acho que eu tô ficando doido. Aí eu peguei e falei, mas aí, né, sempre na oração, tudo, né, Jesus, me fala no coração aquilo que você quer. Então aí, ali a primeira noite, deitei. Quando eu deitei, um colega meu que fazia parte das Servos em Resgate, que era a comunidade lá que a gente começou junto, ele também decidiu de aprofundar, e a gente deitamos aqui, aí a gente estava deitado e falou, agora, né, nós vamos começar essa aventura. Aí estava aqui assim, aí começou a passar uns ratos assim no telhado. No telhado. Meu Deus. Aí eu, meu Deus do céu. Aí, eu falei, meu Deus, acho que eu tô ficando doido. O que eu tô fazendo da minha vida? Agora você vai segurar mais um pouquinho aí, segura que, olha, muita coisa boa a gente está conversando no nosso programa Vida Consagrada de hoje com o Padre Divan, contando as suas experiências missionárias, os seus primeiros trabalhos, né, Padre, com a comunidade Missão Belém. E você está com a gente acompanhando esse programa maravilhoso, esse super bate-papo, mas a gente vai fazer um rápido apoio cultural. Você aguenta só um momentinho que a gente volta já, não sai daí, rapidinho. De volta com o seu programa Vida Consagrada aqui pela sua Rede Nazaré, e hoje nós contamos com a presença muito alegre, muito feliz
nosso querido amigo Padre Divan, ele que faz parte da comunidade Missão Belém, atualmente trabalha lá em Benevides e está contando um pouquinho para a gente sobre a sua história vocacional, suas experiências. E agora eu queria lhe perguntar, Padre, então, depois, né, de essa experiência de choque de realidade, sair de uma situação financeiramente confortável e indo para a comunidade já com essa radicalidade da pobreza, como é que foi então ali seus primeiros passos, sua formação mesmo dentro do carisma da comunidade e depois também orientando-se para a ordenação, né, para a vocação sacerdotal propriamente? Certo, aí, então depois dessa experiência comecei, e aí eu fiquei com um certo medo ali ainda de vivenciar, porque aí depois começou as experiências. Já tinha dormido na rua junto com os missionários, mas agora era vivência mesmo, né? E aí então começamos aí, os meus irmãos junto lá e aquela alegria, vamos pra rua, tal. Eu falei, meu Deus, ir pra rua, acho que tô ficando doido mesmo. E aí começamos a fazer dormir na rua, tudo mesmo, experimentar o carisma, aprofundando mesmo ali. E aí eu fui lá, comecei essa experiência, e aí eu até chamei o padre, né, que era meu diretor espiritual também, o padre Jean Pietro, também estava no começo, ele acompanhava. E aí ele falou assim, meu filho, se você não consegue, não tem problema. Mas eu senti no meu coração que Deus me pedia de fazer. Eu falei assim, não, padre, eu vou fazer, porque eu quero entender o que Deus quer para a minha vida. Ele falou assim, então tá bom, faça a experiência, mas veja que você até onde vai. Eu falei, ok, e eu fui aprofundando ali as experiências, dormi na rua a primeira vez, né, meio envergonhado todo assim. E aí depois, né, e aí fui aprofundando aquela vergonha, puxa, eu trabalhava, tinha isso, agora o que eu estou fazendo. Mas eu fui entendendo, né, a compreensão, e aí depois com as formações, aquilo que o padre ia falando, entendeu? E aí quando ele me explicou a questão da expiação, né, que enquanto a gente dorme, a gente evangeliza, enquanto a gente dorme, a gente vai ali nos diálogos, conversando com o irmão, com o outro, você vai tirando dele aquela condição de pecado e vai iluminando ele com a vida nova, com a vida em Cristo. Então esse é o nosso trabalho, né? Então é de resgatar a pessoa lá, que está lá. Então nós não vamos lá para ficar junto, né? E nada, né? Então sim, nós estamos fazendo um sim. resgate, estamos espiando os pecados, objetivo. Então eu comecei a entender os objetivos e aí foi crescendo no meu coração aquele de afirmar aquilo, né? Então, e aí junto ali a vocação sacerdotal, então foi indo junto ali, e eu fui indo e depois eu fiquei com uma certeza de forma tal que quando foi com 8 meses de acompanhamento, o padre falou assim, meu filho, pela sua seriedade, o que você está fazendo, para mim é muito claro, entendeu? Então, acho que você daqui a pouco, você vai começar a estudar, então, para poder se formar, entendeu? Então, ali eu já estava com 28 anos, ele falou, você já está meio velhinho, então precisa correr para poder, né, não ficar tão tempo assim. E aí a gente comecei a fazer ali, comecei a formação, e aí eu comecei a estudar ali na faculdade de São Paulo, na PUC São Paulo, ali na Santana, e aí eu comecei o estudo, comecei a aprofundar tudo, só que quando foi com um ano e meio, a gente começou uma missão no Haiti, e aí teve muita complicação, muita dificuldade. E aí ele me chamou e falou assim, Divan, nós precisamos de um missionário que tem alguma habilidade de trabalho. E dos missionários que a gente tem, você é um dos que mais, né, tem mais habilidade de trabalho. Então, o Haiti precisa de uma pessoa. E aí nós precisamos mandar você. Eu falei que você não ia bloquear seus estudos, mas porém... Nossa, padre. Eu vou ter que bloquear seus estudos. Eu falei, nossa, caramba. Mas eu falei, não, padre, eu estou disposto, né? O Haiti, a realidade é muito triste, muito mesmo complicada, difícil, eu topo sim, pode deixar. Eu falei, pode trancar a faculdade, não tem problema. Então eu fui, entrei com a minha faculdade ali. Você ficou quanto tempo no Haiti? Primeiramente por 6 meses. E aí eu deveria voltar com 6 meses, e aí deu certo. Não, eu fui só por 2 meses, que era só para dar uma ajuda. Então, eu não tinha trancado a faculdade, foi isso mesmo. Ele mandou por 2 meses, chegando lá, a situação complicou enquanto eu estava lá. Então, teve manifestações, coisa bem complicada, fecharam as ruas, tudo. E os missionários, alguns que tinham lá tiveram dificuldade, alguns tiveram que voltar. E aí o padre falou, olha, você vai ter que ficar. E aí foi quando ele fechou, tive que fechar a faculdade, e eu fiquei por 7 meses no Haiti. E voltei
E aí quando eu voltei, e aí ele falou, precisamos de uma estrutura, mas você não pode, você tem que vir porque você tem que continuar estudando. E aí ele fizemos uma troca, que quem estava aqui no Pará foi quando eu cheguei no Pará, foi quando eu fui enviado para o Pará, que aí ele falou, agora você vai ter que ir para o Pará e a pessoa que está lá, o missionário que está lá vai para o Haiti. Que ele está mais novo, então ele tem mais tempo ainda, ele ainda está todo no início, então ele fica lá no seu lugar e você vai para o Pará. E aí eu vim para cá. E eu fiquei indo no Haiti nas minhas férias da faculdade. Olha só. Então, em janeiro e em julho eu ia para o Haiti. Eu fiquei fazendo 2 meses. Então, deu 1 ano e 2 meses de ida e volta ali do Haiti. Mesmo estudando aqui, as minhas férias eram no Haiti. Colaborava já de alguma forma, mesmo que só nas férias, mas já estava. Sim, mas contribuía ali, né? Sim, sem e dúvida. Aí, mas era muito bom, né? Porque é um povo muito necessitado. Então eu tive isso daqui. E eu tive uma graça que foi algo incrível ao mesmo tempo. Porque enquanto eu estava no Haiti, então eu troquei a faculdade por 6 meses. E aí, nessa troca de eu sair de São Paulo e vir para cá, o que aconteceu? Eu estava lá, o curso era junto. Então eu fiz matérias de teologia e de filosofia ao mesmo tempo. E aí, eu fazia essas matérias junto, quando eu fui transferido para cá, eu estava estudando há 1 ano e meio. E nessa transferência de 1 ano e meio, tudo que eu fui vou lá ver as matérias, acreditar tudo, eles me passaram o primeiro ano de teologia. Então o que aconteceu? Isso deu 1 ano e meio, passei já para teologia. Então o que aconteceu? O que significa? Que o tempo que eu tranquei a faculdade, eu ganhei de novo, porque... Então foi como... Graça de Deus. Graça de Deus. Eu falei, nunca vi isso na minha vida. Como que vai ganhar 6 meses de estudo? E então, eu fiquei assim, muito... Foi aqui no Pará que o senhor também estudou a teologia e Isso. foi ordenado também, né? Sim, tudo aqui. Fiz a teologia, os 4 anos, fiz a filosofia em São Paulo, fiz a teologia aqui no Pará, né? E aí o Dom Alberto me permitiu de eu estar na comunidade, continuar o trabalho na comunidade e estar frequentando, né? Fazendo a faculdade ali, a formação minha foi mesmo dentro da comunidade, né? E algumas vezes eu ficava no seminário também, ali do Pio X, alguns dias, alguns estudos, a gente fiquei um pouco ali, que legal. Bem acolhido. E depois então a ordenação, como é que foi? Eu estava nessa ordenação, foi lindo demais, olha, foi uma das ordenações mais lindas que eu já participei, mas eu queria perguntar para o senhor, como é que foi para o senhor essa experiência de receber esse sacramento? Olha, eu acho que foi o momento o máximo ali da vida, assim, né? Até que eu ficava no meu coração assim, eu acho que agora eu cheguei uma alegria muito grande, porque depois tive muita dificuldade, porque como eu comecei, não tinha pré-escola, como eu falei, não estudei bem ali, eu comecei a escola, fui até o 2º ano, e depois eu voltei para o 1º. Então me atrasei de forma assim muito grande, depois tive uma falta ali, depois com português tive muita dificuldade. E aí quando eu cheguei ali, então foi ter que estudar português e estudar teologia ao mesmo tempo, né? Que eu tive que fazer. Então foi uma coisa que me deu muita luta que eu tive que ter ali, mas Deus me deu a graça que um dos trechos que eu lia era o trecho de Maria que me acompanhava, que falava como se fará isso, Senhor? Quando Maria hoje apresenta. E aí eu fui com essa frase, enquanto eu rezava e me veio essa frase no coração. E aí eu fui com ela até o final. Então, chegar ali era um dom de Deus. Eu tinha certeza absoluta que era Deus que queria. Foi Deus que me conduziu. Maria me acompanhou com certeza. Então, aquilo foi uma graça, um sonho, um dom de Deus, uma alegria de poder servir os irmãos necessitados, poder celebrar a missa, poder confessar, poder ali dar os sacramentos. Então foi algo assim mesmo grandioso para mim, não sei nem como explicar. E hoje então o Padre Divan, sacerdote da comunidade Católica Missão Belém, mora em Benevides, Exato. lá no sítio Nossa Senhora de Nazaré, trabalha com
os moradores de rua, dependentes químicos. Conta pra gente como é que é essa experiência de... São quantos que moram na comunidade lá? Hoje, atualmente, 275. 275 pessoas num sítio. E 75 são idosos. Como é que é essa experiência para o senhor de trabalhar com essas pessoas que foram resgatadas pela comunidade? Pessoas que estavam nas ruas, esquecidas, abandonadas ou então em situação de vulnerabilidade extrema. Como é que é para o senhor esse trabalho agora? Para mim é uma grande alegria, mesmo, porque quando eu estava contando meu testemunho, eu falei que eu questionava, né, as autoridades públicas, toda a vivência, tudo aquilo ali, como tem algo e ninguém nunca faz nada. Então também foi uma realização para mim de poder fazer uma gotinha, mas é algo que posso, dentro do carisma, dentro da vivência da comunidade, poder contribuir também de alguma forma com a sociedade ali. Então, trabalhando ali é uma realização mesmo. Poder estar ali junto com eles, ir na rua, trazer eles para casa, depois dar toda a formação catequética para eles, toda a instrução, depois ali ter o sacramento, poder dar o sacramento para eles. E aí também é uma alegria muito grande, porque os irmãos vêm, mas às vezes acontece que volta também, às vezes para a rua, alguns têm experiência, não é que na primeira vez às vezes conseguem. Porém, eles chegando em casa, recebendo o sacramento, ele volta para a rua e quando eles voltam, a primeira coisa que ele faz é me procurar para se confessar. Olha que lindo, nossa. Então isso era, puxa vida, algo, né, grandioso, né? Então me sinto muito realizado, muito feliz. Ele chegar lá todo, né, arrebentado, arrependido mesmo, filho pródigo mesmo, né? Uhum. Direto chega um filho pródigo, aí chega e fala, padre, não tenho, eu quero comungar, me confessa, né? Então, nossa, é algo mesmo assim. É o senhor que trabalha no sítio junto com as irmãs também, né? São quantas irmãs? Isso. Hoje são 3 irmãs. Então, no total são 4 membros da comunidade. Consagrados. Isso, 4 consagrados. E olha, eu digo, né, a experiência que eu tive de gravar o programa lá foi fantástica, né? Gente, vocês não têm noção o quanto, o tamanho do bem que esse homem faz para a igreja, né? Estar com os moradores de rua, né? Celebrar a Eucaristia na rua, lá junto com eles, né? Eu vejo a gente nas redes sociais de vocês, né? A alegria, a animação e a celebração da missa ali na rua junto com eles, levando Jesus para eles, né? Isso é um trabalho incrível, né? E de fato edifica quem acompanha, edifica quem recebe essa assistência, né? E isso de fato foi uma das melhores experiências de gravação de programa que eu já tive, né? Foi conhecer esse trabalho que vocês fazem lá em Benevides, né? E a comunidade de modo geral, o padre trabalha dessa forma, os outros lugares de missão também é essa mesma atividade? Isso. Como é que é? Sempre tem essa realidade de acolhida dos irmãos. E São Paulo é o centro maior, tudo, né? Que lá nós temos 270 casas e lá tem acolhido por volta de 2.500 pessoas. Nossa. E depois em São Paulo esse maior, e ali também a gente tem casa de acolhida de criança, de rua, a gente tem a realidade de casais também, né? Casais que acolhem crianças de rua. E aí os grupos de evangelização também, que a gente trabalha com grupo de evangelização. E aí também, esse grupo aí, que aí também é um grupo grande que a gente tem, que dá uns 5.000 pessoas que participam, né? E na Itália também, porém a Itália, a gente tem a casa de acolhida, mas a realidade maior é de grupo de evangelização. Uhum. Que ali tem um grande grupo ali que trabalha e também são benfeitores da obra também, né? Então, que contribui aqui para poder ajudar. E no Haiti, que a gente trabalha um pouco diferente, por conta que lá a gente começou com meio de uma escola. A realidade é muito difícil, então não tinha uma ação. Se fosse trabalhar com uma realidade de acolhida de pobre, a gente tinha que construir uma cidade. Certamente teríamos muita coisa para a gente conversar no nosso programa de hoje, né? O Padre Divan tem muita história, muitas experiências, certamente que seria muito bom a gente partilhar, mas o nosso tempo não permite. Bom, com certeza. Eu queria lhe agradecer, Padre Divan, pela sua presença aqui no nosso programa. Que Deus abençoe muitíssimo esse trabalho da Missão Belém, né, com os moradores de rua, dependentes químicos, idosos. Tudo isso que vocês fazem é um bem
incrível para a nossa igreja, para nós, para mim que acompanho e rezo por vocês. Sempre quando estou ali no seminário, lembro de rezar e rezo mesmo por vocês, que tenho um carinho muito grande e quero um dia também poder colaborar de forma mais direcionada, né, se Deus assim permitir. E que Deus de fato possa sustentar cada vez mais esse trabalho que vocês fazem lá e conte com a gente. O que precisarem, nossa TV Nazaré está aqui para acolhê-los e para receber e para colaborar naquilo que for possível. Ok, obrigado. Eu que agradeço, né, poder estar aqui, poder contar um pouco daqui do trabalho, que Deus possa abençoar também. A gente toma à disposição, né, aquilo que for necessário. A gente acha que sempre que é um pouquinho que a gente faz, porque a gente vê sempre o tamanho da necessidade, né, porém Deus nos concede um dom, nos deu um dom, uma graça de poder fazer algo que possa, né, contribuir, né, contribuir com a sociedade, contribuir com a igreja. Esse é o nosso carisma. Eu acho que foi Deus que colocou, foi Deus que inspirou, então é Deus que sustenta e é Deus que nos ajuda aqui para poder, né, vivenciar, poder. Fico muito feliz, obrigado, né? Obrigado pela experiência. A alegria foi nossa. Bom, e esse foi o seu programa Vida Consagrada de hoje. Foi uma grande alegria. Estivemos juntos conhecendo um pouquinho da história do Padre Divan, da comunidade Missão Belém. E a você que esteve junto com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.